Hoje tu vai aprender a como ter foco e visão estratégica para realizar todos os teus sonhos. Boa noite, pessoal, tudo certo? Christian Benetti falando aqui, ex-ateu, estudante da Bíblia, e vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre o superfoco de Neemias, tá? Neemias, então, ele era um judeu que foi deportado para a Babilônia, tá? E ele trabalhava como sommelier do rei, ou seja, um copeiro, né? Ele servia vinho ao rei e servia comida também, tá? Ele recebeu a notícia de que Jerusalém havia sido destruída, tá? Aqui, ó, em Neemias 1, capítulo 1, versículo 3 e 4, ó. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. E aqui em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim, ó: no mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Aí, com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus, tá? Neemias, mesmo com toda a sua capacidade, tá? Mesmo com toda a sua sabedoria e sua excelência, né? Ele, quando teve a oportunidade de pedir algo ao rei, ele colocou Deus em primeiro lugar, tá? Coisa que a gente já vem falando aqui nesse canal há tempos. Ele colocou Deus em primeiro lugar, orando para pedir direção, tá? E também a Bíblia diz que pedis e não recebeis porque pedis mal, tá? Então olha só o que Neemias disse ao rei, tá? Aqui no versículo 5 do capítulo 2. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la, tá? Ele não pediu para ir a Judá, e sim para que o rei enviasse ele, tá? Tem muita diferença nisso aí, tá? Pois ele não iria sozinho, ele não iria por conta própria dele. Afinal, ele era escravo, né? E sim, ele iria oficialmente, tá? Neemias era pedreiro, por acaso? Não, ele era copeiro, tá? Só que ele assumiu a responsabilidade, tá, de um problema que ele não criou. A Bíblia, ela nos ensina que para prosperar, a gente deve resolver o problema dos outros, tá? A gente deve resolver problemas que não são nossos, tá? Então, as pessoas que prosperam, elas resolvem problemas que não são delas, tá? As pessoas que prosperam resolvem problemas dos outros, ok? E aqui continua no versículo 6, então, do capítulo 2 de Neemias. Então o rei, com a rainha sentada a seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse, tá? Então, os reis da terra, eles querem sempre ter pessoas excelentes ao seu lado, tá? Pessoas de confiança, ok? Pessoas que entregam mais do que lhe foi solicitado, tá? Por isso ele pediu um prazo para Neemias voltar, porque ele não queria perder um servo valioso como Neemias, tá? Salomão, no auge da sua sabedoria, ele disse assim, ó: experimentei de tudo e descobri que a graça da vida é comer, beber e aproveitar a vida com quem tu ama. Palavras de Salomão, no auge da sabedoria, tá? E os reis da terra, eles sabem disso. Eles sabem. Neemias proporcionava para o rei a melhor comida e a melhor bebida, tá? Por isso que o rei não queria perdê-lo. Mas então, como que o rei liberou Neemias para reconstruir a cidade que seu próprio exército destruiu? O próprio exército da Babilônia que destruiu a cidade de Jerusalém.
E agora o rei estava liberando Neemias para reconstruir a cidade que eles acabaram de destruir? Sim, é isso mesmo, tá? Neemias, ele era uma pessoa tão importante para o rei que ele considerou o seu pedido, tá? Quando tu resolve o problema das pessoas, tu se torna alguém muito especial na vida delas e ganha prioridade, tá? Então Neemias era uma prioridade na vida do rei, tá? O rei pensou, não posso deixar ele triste, né? Se eu deixar o Neemias triste, ele pode me servir mal, tá? Então vai lá, faz o que tu precisa, mas me dá um prazo para voltar, porque eu quero tu aqui de volta, né? E o rei confiou tanto em Neemias que ele nem passou pela cabeça do rei que Neemias poderia fugir. E sabe por quê? Desculpa. O rei ele confia em Neemias pelo histórico dele, tá? Ele já sabia que Neemias era uma pessoa que cumpriu o princípio da verdade, como já falamos aqui em vídeos passados, tá? Neemias cumpriu o princípio da verdade, tá? E tudo que ele dizia ele fazia. Então o rei sabia que da boca de Neemias só saía verdades. Então se Neemias disse que ia voltar, ele ia voltar. E o rei nem pestanejou. Ele simplesmente liberou Neemias para ir, né? E aqui então vamos prosseguir no versículo 7 e 8 aqui do capítulo 2. E a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, que seria o rio no caso, né? Para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Tá certo? Então, além do foco, tu vai precisar de visão estratégica também, tá? Qual era o foco de Neemias? O foco de Neemias era reconstruir a cidade de Jerusalém, tá? Porque aquela era a circunstância, né? Que a gente falou no vídeo passado. Então, a circunstância é que a cidade estava destruída, o foco dele era o quê? Reconstruir, tá? Tu precisa sempre plantar coisas boas, tá? O livro de Eclesiastes, ele também fala assim, ó: planta de manhã e não repouses tua mão pela tarde, porque tu não sabe qual das duas vai frutificar, ou se as duas darão bom fruto, tá? Pessoal, desculpa o barulho, tá? Neemias, então... Deixa eu só esperar o barulho passar aqui. Deu. Neemias, então, sendo escravo, tá? Ele plantava tantas coisas boas, ele servia ao rei como quem serve a Deus, né? Nós já falamos isso em vídeos passados aqui também. Quando tu serve as pessoas, tu tem que servir como se estivesse servindo a Deus, porque as pessoas são a imagem e semelhança de Deus, tá? E sendo a imagem e semelhança de Deus, quando tu serve as pessoas, tu serve a Deus, tá? Então ele servia ao rei como quem serve a Deus, tá? Então, quando no dia que ele precisou de um favor do rei, o rei atendeu, tá? Mas ele também tinha visão estratégica, né? Pois se tu só tiver visão estratégica e não tiver foco, tu não sabe o próximo passo, tá? Neemias pensou então, do que adianta o rei me liberar se vão me parar na fronteira? Eu sou escravo, sou judeu, estou preso na Babilônia, né? Se me pegarem na fronteira, né, ou vão me matar ou vão me mandar de volta, né? E como que eu vou reconstruir a cidade? Com o quê? Com o que eu vou reconstruir a cidade? Se eu sou escravo, eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho material para o serviço, né? Então ele pediu carta para ir na floresta e pegar madeira também, além da carta para passar na fronteira como oficial do rei, ou seja, ele estava como oficial fazendo como se fosse um serviço para o rei, né? Então ele poderia pegar madeira e também poderia passar na fronteira, né? Neemias, ele teve foco e visão estratégica. Pessoas bem-sucedidas possuem objetivos claros, tá? A pessoa bem-sucedida, ela sabe exatamente o que quer, tá? Neemias disse, eu vou reconstruir aquela cidade em tantos dias e vou precisar disso, isso e daquilo, né? Então ele tinha clareza, tá? Ele tinha clareza do que ele ia fazer e do que ele precisava, tá? Se tu não tiver objetivos claros, visão clara de futuro, não adianta ter foco, tá? Pois vai focar no que se tu não sabe o que tu quer? Que nem eu falei no vídeo passado, se tu não sabe o que tu quer, como é que tu vai focar? Se tu sabe o que tu quer, tu já sabe no que tu tem que focar, tá?
Então, pessoas assim sabem o que querem, tá? Como querem, quando querem, o que precisam e o que não podem perder na busca dessa conquista, tá? Agora, quem não tem foco e não tem visão estratégica faz a escolha errada, tá? Se fosse o caso, o rei pediria o que ele quer, né? E ele diria, não, deixa pra lá, tá tudo bem, né? Esse é o tipo de resposta de pessoas que não têm foco e nem visão estratégica, tá? Mas não. Ele diz assim, olha, rei, se for do teu agrado e tal, né? E tem gente que precisaria tomar 1 hora da pessoa para contar o seu problema, sabe? Sabe aquela pessoa que toma 1 hora do teu tempo para ficar te contando os problemas da vida dela? Com certeza conhece gente assim, né? Então, Neemias não. Neemias, ele, em poucos segundos, ele contou o problema, ele já deu a solução e pediu permissão, né? Ou seja, direto ao ponto, tá? Ele foi direto ao ponto em poucos segundos, sem enrolação, foco, tá? Quem não tem foco e não tem visão estratégica faz escolha errada, anda com pessoa errada, dão acesso a pessoas que não deveriam, tá? Aceitam qualquer proposta de negócio, né? Então, assim, Neemias, ele tinha foco e visão estratégica, né? Visão é futuro, estratégia é como eu faço isso, tá? Como eu chego lá, né? Ele sabia o que Deus tinha para ele sabia qual que era a missão dele. Quando ele dá o primeiro passo, Deus começa a abrir as portas. Deus, ele não abre portas se tu não der o primeiro passo, tá? Deus não chama quem tá parado, tá? Então, se tu quer que Deus te chame, haja, dê o primeiro passo e Deus vai começar a abrir as portas, tá? Dê o primeiro passo, tá? O que for possível fazer, faça. O que for impossível, deixa para Deus que ele resolve, tá? A visão estratégica é um método utilizado por quem se deu bem na vida para alcançar os objetivos que eles determinaram, tá? Neemias disse que ia reconstruir Jerusalém em 52 dias, mas não era de qualquer jeito, era tudo planejado, já estava tudo planejado, tá? Neemias, ele não contou para ninguém qual era o plano dele, tá? Na Bíblia fala que ele não contou para ninguém qual era o plano. Desculpa. Quem revela o segredo antes do tempo ganha inimigos antes do tempo, tá? Então cuidado se tem uma pessoa que não consegue manter a boca fechada, tá? A própria Bíblia diz que a gente tem certas coisas que a gente não pode falar, né? O silêncio é a voz da sabedoria, tá? Defina onde tu quer chegar e o que tu quer realizar, tá? Neemias, ele não tinha dúvidas, ele queria reconstruir Jerusalém, ele tinha clareza, tá? Então defina tuas metas. Ele disse, pode me liberar que em 52 dias eu faço essa obra. Hoje em dia, com toda a nossa tecnologia... Perdão, pessoal. Hoje em dia, com toda a nossa tecnologia, uma construtora pode ser a melhor construtora do mundo que tiver, levaria 520 dias para fazer o mesmo trabalho que Neemias fez em 10 vezes mais rápido. Com foco e visão estratégica, ele fez o serviço 10 vezes mais rápido naquela época do que hoje. A construtora mais atual, mais tecnológica, levaria 520 dias. São 10 vezes mais rápido Neemias fez. Olha só. Então, assim, se tu quer melhorar, coloque metas, tá? Coloque metas. Quer emagrecer, por exemplo? Coloque uma meta de quantos quilos tu vai perder e em quanto tempo. Em quanto tempo, ou seja, prazo. O meu exemplo, tá? Eu perdi 15 quilos em 2 meses, tá? E como que eu fiz isso? Com foco e estratégia. Eu fiz jejum intermitente todos os dias. Jejum de 16 horas, né? 16 horas eu não comia nada, em 8 horas eu comia, normal, tá? Todos os dias. E além disso eu cortei 100% do açúcar, tá? Então em 2 meses, fazendo jejum intermitente, cortando todo o açúcar, eu emagreci 15 quilos, cara. 15 quilos em 2 meses, tá? Com uma estratégia extremamente simples, tá? Então, eu quero ficar rico. Diga quanto tu quer ganhar e em quanto tempo, tá? Bote metas,
tenha foco, visão estratégica, tá? E diga não às distrações do caminho, tá? Experimenta declarar que tu tá de dieta. Declara que tu tá de dieta, por exemplo, né? Mas no mesmo dia que tu falar isso, vai aparecer alguém te chamando para comer uma pizza. No mesmo dia. Do nada vão te mandar um bolo para tua casa. Do nada vão te mandar um bolinho de presente. Minha sogra fez um bolinho e mandou para mim, né? Um exemplo, tá? Então assim, do nada aparece uma festa de aniversário para tu ir. Aí tem um monte de coisa para comer lá, né? Doce, pastel e fritura e tudo mais, né? Então assim, cuidado com o que tu declara também, tá? Então, quando tu tiver definição de onde quer chegar, metas claras e eliminar as distrações que vão aparecer, e elas vão aparecer, tá? Aí sim tua vida vai começar a andar, tá? O mundo ele vai piorar? Vai, com certeza, porque o mundo jaz o maligno, né? Mas quem vai melhorar é tu e eu, tá? Tu e eu vamos melhorar, tá? E quem mais vai melhorar? Todo aquele que tu compartilhar esse vídeo, tá? Tu precisa compartilhar esse vídeo aqui, porque eu só falo aquilo que está escrito, só falo aquilo que dá certo há mais de 2000 anos, tá? Eu não dou minha opinião, tá? Eu só falo o que está escrito, né? Então compartilha esse vídeo, manda para a família, manda para o grupo, né? No WhatsApp, né? Manda para os amigos, que com certeza todos que essa mensagem alcançar vão melhorar de vida, tá? Então assim, quando Neemias recebe a notícia, ele senta e chora somente por alguns dias. Tem gente que chora por anos o que deveria chorar por dias, né? Eu conheço exemplos de pessoas que fazem uns 4 anos que o pai morreu e tá lá ainda com a foto de luto. Tá lá ainda com a foto de luto e postando status no WhatsApp todo dia. Que saudade do meu paizinho, não sei o que, sabe? Tu chora por dias, isso é o luto. Tu chora por alguns dias, mas depois disso tem que botar a mão na massa. E foi justamente o que Neemias fez. Tá? Ele enxugou as lágrimas e botou a mão na massa, né? Ele não se deixou levar pela tristeza, né? Então, se tu não tem visão estratégica, ande com quem tem, tá? Se tu não tem a visão estratégica, ande com quem tem, daí tu vai seguir o exemplo da pessoa, tá? Porque aprender com o exemplo é muito mais rápido, inclusive, tá? Quando tu tem alguém para te dar o exemplo, é muito mais rápido aprender, né? Pelo menos eu sou assim, uma pessoa que eu consigo aprender muito rápido se eu ver alguém que faz do jeito certo. Eu consigo copiar ela, né? Então, assim, quem dera se eu tivesse alguém na minha vida, desde o início da minha vida, que falasse tudo que eu falo aqui pra vocês nesses vídeos, né? Porque hoje eu tô com 31 anos e só agora que eu tô aprendendo essas coisas. Só agora, com 31 anos, né? Se eu tivesse aprendido isso desde criança, nossa senhora, eu já tava voando, né? Mas enfim, mas eu sou muito grato, tá? Porque eu vou poder passar tudo isso para os meus filhos, né? Vou poder ser exemplo para eles, né? De uma pessoa que cumpre os princípios milenares, né? Uma pessoa que serve a Deus. Eu vou poder passar esse exemplo para meus filhos, tá? Então por isso eu sou muito feliz quanto a isso, né? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui o final desse vídeo, tá? Tem vídeos que são um pouquinho mais longos mesmo, tá? Mas é que o conhecimento aqui é muito rico, né? Então, espero te ver no próximo vídeo pra gente continuar essa série aqui sobre o super foco de Neemias, tá? Muito obrigado e tchau!